E ela tem aqui todos os equipamentos que eu estou dando uma olhada, observando, que é um consultório ambulante. Que beleza. Doutora Aline, a palavra é sua. Boa tarde, Agnello, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, me apresentando, eu sou dentista, sou especialista em pacientes especiais e eu atuo nessa área já tem quase 5 anos. Aqui a gente pode ver o consultório odontológico portátil, que ele me dá a possibilidade de executar procedimentos odontológicos em casa, nas casas de repouso, onde o paciente ele realmente não conseguiria se locomover até o consultório para executar uma restauração, para fazer uma limpeza. E, além disso, também faço atendimento em consultório e em hospital quando há necessidade de internarmos o paciente. Que beleza, olha aí, gente, que maravilha, uma profissional dessas. Ainda mais Florianópolis, que é uma cidade que tem bastante idosos, aposentados, que vêm para cá curtir as suas férias, o seu final de vida, e muitas vezes a família tem dificuldade de levar até o consultório, que eu sei que é difícil. Olha aí, é só entrar em contato com a doutora Aline que vocês terão um atendimento diferenciado. Que beleza. Então, isso é a primeira pergunta que eu ia fazer para você, que se tratava do atendimento domiciliar. Agora, pensando aqui, uma coisa que acontece, doutora, muito comum, e até eu sou psicólogo também, né, então eu entendo um pouquinho disso, sou hipnólogo, que acontece com os pacientes, que é o tal de medo dos dentistas. O que a senhora poderia falar para nós a respeito desse medo do dentista? Medo de dentista é algo muito comum. Isso pode atingir o paciente que não tem, às vezes, alguma deficiência cognitiva, que muitos pacientes que eu atendo, eles se enquadram nesse perfil, né? Ou eles têm demência. Isso já é algo que vai representar uma dificuldade para o atendimento. Então, a gente tem alguns perfis para tratar dentro desse medo de dentista, né? Se a gente está lidando com um paciente que não é tão complexo, que ele tem o medo de dentista, a gente, às vezes, consegue usar ferramentas que são mais simples, como um controle de voz, fazer, às vezes, um condicionamento dentro do consultório. Se for uma criança que nunca teve contato com o dentista, por exemplo, ou teve pouco contato com aquele tipo de procedimento que vai ser executado, a gente pode fazer ali algumas consultas para mostrar e dar previsibilidade para ela do que vai ser realizado, usando modelos, usando algumas ferramentas que a gente pode deixar ela um pouco mais segura do que vai ser executado. Você está me falando assim de uma forma bem didática, né, para que ela entenda o que vai acontecer? Exatamente, a gente tem que mostrar que essas partes aqui do consultório, que também são as mesmas que a gente tem lá dentro do consultório odontológico comum, elas não estão ali para provocar dor, elas têm barulho, mas o barulho não vai causar nenhum dano, né? Aquilo dali faz parte de um procedimento que vai trazer bem para a pessoa. Então, essa é uma forma de a gente começar a tratar o medo do dentista. Às vezes a gente precisa de outras coisas também. Aproveitando o gancho e a oportunidade, eu vou falar, eu como psicólogo e hipnólogo, vou falar um pouquinho a respeito do medo do dentista. E eu vou contar uma historinha rápida. Uma vez eu estava assistindo um programa de televisão e a entrevistadora trouxe um psicólogo lá para que ele trabalhasse o medo do dentista. Daí uma pessoa ligou para o programa dizendo que tinha medo do dentista. E ela perguntou: doutor, qual é a causa do medo do dentista? Daí o psicólogo pensou assim e falou: não, o problema é a imaginação. Verdade. Então, a imaginação, porque tem gente que nunca passou por um procedimento, não tem nenhum trauma e tem medo do dentista. Sim. Então, ouviu histórias e daí ela imagina que vai acontecer. E aquelas pessoas, como você falou, predispostas, as pessoas que têm uma imaginação muito fértil. Então, elas imaginam a dor, imaginam a situação e paralisam, né? Uhum. Então, aqueles que têm medo do dentista, eu vou dar uma colaboração que pode diminuir um pouco, que é só medo da sua imaginação. Mas a tua imaginação não é tão potente assim. É verdade. Mas você pode continuar falando a respeito disso. Então, a gente tem essa questão da imaginação do paciente, né? Então, transformar tudo em real, mostrar para ele o que é realmente o tratamento. E, às vezes, o tratamento, ele realmente envolve algum certo desconforto. Então, esse desconforto, ele pode ser minimizado através de um procedimento que a gente chama de sedação. Tem vários tipos de sedação para a gente trabalhar com o paciente. E aí, a gente tem que analisar
o perfil do paciente, a complexidade do procedimento e de que forma a gente vai atuar dentro desse tratamento, né? Voltando a falar, só para concluir o que eu estava dizendo, então daí a pessoa perguntou, mas doutor, como é que cura o medo da imaginação? Não, é só imaginar o contrário. Se a imaginação que ia sentir dor leva a pessoa a ter medo, ela imagina que o dentista é bonzinho, é uma moça bonita, ou é um rapaz bonito, e que está ali para ajudar na saúde, e imaginar que aquilo ali é uma maravilha. Ela se cura. Aí ela perguntou, mas só isso? E é só isso mesmo, porque é imaginação. Quando a gente tem essa percepção mais madura do que está acontecendo ali, fica fácil de ser racional a respeito do tratamento, né? Mas às vezes a gente está lidando com um paciente que ele também não tem maturidade para entender tudo o que está acontecendo. É verdade. Então a gente tem que saber adequar aquele atendimento para o perfil de cada um. Então, se for uma criança, se for um paciente com uma deficiência cognitiva ou demência, a gente tem que trazer conforto para eles também de uma forma que seja bem segura. Né? É verdade, você tem razão. E pode falar um pouquinho mais a respeito da sedação? Como é que é feito esse procedimento? Então, a gente tem algumas alternativas de sedação para trabalhar dentro da odontologia, né? Quando a gente lida com um paciente que ele tem uma saúde muito boa, que a gente vai fazer um procedimento bem simples, que não é muito complexo, que a gente precisa só que ele fique realmente um pouco mais relaxado, que ele não vai dormir, ele vai só se sentir realmente um pouquinho molinho, como se estivesse um pouco embriagado, a gente até fala na anamnese. A gente pode trabalhar com óxido nitroso, que é aquele famoso gás hilariante, todo mundo já ouviu falar. Ele traz um conforto muito legal para o paciente, para ele fazer, por exemplo, uma extração de siso, para fazer um procedimento que envolve, às vezes, muito dessa imaginação do medo do dentista, que é fazer um canal. Hoje em dia, o canal ele já é um procedimento muito tranquilo, mas que antigamente as pessoas ainda têm essa lembrança, né? De que o canal era algo muito difícil de fazer. Então, esse medo que vem desse histórico, a gente pode minimizar trabalhando com óxido nitroso. Interessante. E quando esse estado de saúde do paciente, ou esse estado emocional, uma pessoa, por exemplo, que tem a demência ou coisa parecida, e que não se sujeita ou não fica permitindo que você possa atuar, você colocou aqui que é possível se usar anestesia geral. Em que situações se usa anestesia geral? Sim, dependendo da situação, a gente pode, inclusive, indicar para o paciente para fazer o procedimento sob anestesia geral. Nessa situação, a gente vai trabalhar em equipe com o médico e o paciente será internado no hospital. Quando que a gente faz essa indicação? Quando o paciente ele realmente tem ali uma saúde que não nos permite trabalhar com medicamentos, ou que o próprio óxido nitroso não vai dar conta de fazer uma sedação profunda o suficiente para que eu possa executar o procedimento. Se eu vou fazer um procedimento muito complexo, eu preciso que o paciente esteja dormindo. Então, a gente não consegue isso com uma sedação via oral, a gente não consegue isso com doses pequenas de medicação, e a gente, se trabalhar com medicações numa dose mais elevada, pode trazer um risco para o paciente. Então, a gente, nessa situação, leva o paciente para trabalhar com o anestesista. O anestesista, ele pode atuar dentro do consultório também, nesse caso não é anestesia geral, a gente trabalha fazendo uma sedação mais profunda. E toda essa análise é realizada em equipe. Ele vai passar em avaliação com o médico. Antes disso, ele vai passar em avaliação com o dentista. O dentista vai explicar para o familiar, para o responsável, quais são as alternativas de tratamento que a gente tem ali. E aí a gente pode pensar no que é o melhor para aquele paciente. Uhum. Abordando assim mais de uma forma geral, qual é a importância de uma pessoa que já está pela idade ou por uma situação de saúde debilitada, ela ter uma boa dentição para ela poder se alimentar? Nossa, isso faz toda a diferença para a qualidade de vida de um paciente, principalmente quando já tem mais idade, porque a gente tem que falar muito da função da alimentação na situação do idoso. A alimentação faz toda a diferença, a qualidade de vida dele depende disso. Então, se ele tem ali um dente que está doendo, ou se ele não tem uma dentição que permite uma alimentação adequada,
a gente precisa fazer que isso seja uma realidade, né? E os tratamentos odontológicos, eles são inúmeros. A gente vai avaliar qual é a situação daquele paciente e procurar o que fica melhor para ele. Muitas vezes é até remoção de foco de infecção. A infecção em boca pode trazer um risco muito grande para a saúde do idoso, né? Nós estávamos conversando antes ali, e daí eu até falei a respeito da odonto, que eu conheço um pouquinho, na parte de prótese. É possível um idoso, a gente restaurar a dentição dele para que ele tenha uma boa alimentação através de implantes? Sim, é super possível, muito possível. Tem que se avaliar a condição daquele idoso, se ele tem osso disponível, se ele tem uma saúde que permite passar por essa operação, né? Essa avaliação é feita com o implantodontista, e aí a gente avalia qual é a reabilitação mais adequada. Tem vários tipos de implantes diferentes disponíveis na odontologia, e aí a gente vai encaixar aquele paciente no tratamento que é melhor para ele, nessa situação. Que legal, que bom ter essas informações aí. O pessoal que está nos assistindo poder ter um conhecimento e ter esse recurso disponível. Então, aqueles idosos que estão precisando de um tratamento odontológico, eu acho assim fantástico poder levar esse tratamento para dentro da sua casa e poder restaurar a sua dentição, restaurar a sua alimentação. Isso é muito bom. Você gostaria de apresentar algum outro equipamento aqui que você trouxe? Eu estou observando. Então, aqui a gente tem o consultório portátil. No consultório portátil a gente tem todos os equipamentos que teria dentro de um consultório comum. Aqui a gente tem a tríplice, que é onde tem o jato de água e ar. Essas mangueiras a gente coloca aquelas canetas de alta e baixa rotação, que geralmente fazem aqueles barulhinhos que todo paciente tem medo. E aonde fica o sugador, a gente pode acoplar o sugador de cirurgia, o sugador comum, fazer procedimentos de restauração, de cirurgia, de canal, e tudo isso é viável em casa, tá? E aqui a gente tem os equipamentos comuns. Essa mala me acompanha com as medicações, com os instrumentos já esterilizados, para poder fazer o atendimento do paciente com muita segurança. Que maravilha! Que maravilha poder ter essa disponibilidade. Tudo. A ciência avança a cada dia. Então agora já é possível a gente fazer isso. Você gostaria, né, de fazer a tua consideração final e dizer onde é o teu consultório, como é que as pessoas fazem para chegar até você? Claro. Então, meu consultório ele fica na Trindade, na Lauro Linhares, número 2123, sala 506, Torre A. E eu atendo em domicílio, em toda a região de Florianópolis e Grande Florianópolis. Se necessário, a gente também pode fazer internação em alguns hospitais da região. E o meu número de telefone é 48 98407 1359. E podem me encontrar também no Instagram, Odontologia Inclusiva Odontologia. Caso queiram falar comigo pelo direct, entrar em contato por mensagem ou WhatsApp, estou disponível. Ok, pessoal. Então, nós tivemos a satisfação de